Quando criança, meu avô sempre me contava histórias que pareciam saídas de um pesadelo. Histórias essas que nunca consegui tirar da cabeça, especialmente uma em particular, que até hoje me faz sentir um arrepio quando a lembro. Meu avô, João, jurava que tudo era verdade. Ele morava em uma pequena cidade no interior do Acre, chamada Guar, onde a vida era simples, mas cheia de desafios. Naquela época, ele trabalhava em uma fazenda distante, onde fazia de tudo um pouco. O trabalho era árduo, mas o que ele mais gostava era de caminhar pela floresta que cercava a cidade. Ele sempre dizia que a mata tinha uma beleza única, mas também avisava que ela escondia perigos que ninguém deveria enfrentar. Nunca se aventure por lá à noite, ele repetia, com uma seriedade que assustava. Um dia, meu avô precisou voltar tarde do trabalho, uma sexta-feira chuvosa. O caminho, normalmente tranquilo, estava traiçoeiro por conta da lama. Enquanto atravessava a estrada de terra que cortava a floresta, ele notou algo estranho. O silêncio era absoluto. Não havia o som das folhas ao vento, nem dos animais que costumavam fazer barulho ao redor. Era como se a floresta estivesse segurando o fôlego. Ele continuou andando, mas com um arrepio percorrendo sua espinha. Foi quando ouviu um sussurro, suave e distante, chamando seu nome. João. Ele parou, tentou se convencer de que era o vento brincando com sua mente, mas sabia que não era. O sussurro se repetiu, mais claro desta vez. João. Ele acelerou o passo, lutando contra a lama, tentando não pensar na sensação de estar sendo observado. Mas a floresta parecia viva, e os olhos invisíveis que ele sentia o acompanhando ficaram mais próximos. De repente, ele ouviu passos pesados, abafados pela lama, mas inconfundíveis. Quando olhou para trás, viu, entre as árvores e a neblina que se erguia do chão, uma figura encapuzada. Alta, se movia de maneira quase flutuante, mas constante. Meu avô nunca conseguiu ver o rosto da figura, e talvez tenha sido melhor assim. Ele descrevia aquilo como uma presença fria, sem vida, como se o próprio ar ao redor daquela figura estivesse morto. Foi nesse momento que o pânico tomou conta dele. Sem pensar, começou a correr. O caminho se tornava cada vez mais difícil, mas ele não olhou para trás. A única coisa que queria era chegar em casa. Quando finalmente conseguiu, bateu a porta com força, sem coragem de olhar novamente para a escuridão lá fora. Sua respiração estava pesada, e minha bisavó, que estava acordada, tentou perguntar o que havia acontecido, mas ele não conseguiu responder. Apenas se sentou no chão, tentando entender o que tinha acabado de ver. Naquela noite, ele teve pesadelos. Sonhou com a figura encapuzada o observando, como se estivesse esperando o momento certo para se aproximar. Durante muitas noites, ele acordava suando frio, incapaz de esquecer o que tinha presenciado na floresta. Mas o que ele não sabia era que aquela entidade não o havia deixado. Parte 2. Nos dias que se seguiram, meu avô tentou retomar sua rotina, mas algo dentro dele havia mudado. A floresta, que antes era um refúgio, agora parecia um lugar de ameaça constante. Ele evitava sair de casa ao entardecer e começou a perceber ruídos incomuns ao redor. Durante as noites, ele ouvia sussurros vindos da mata, sempre chamando seu nome. Certa vez, já cansado dessa perseguição invisível, meu avô decidiu procurar ajuda com o velho curandeiro que morava nos arredores da cidade. O homem, conhecido por suas sabedorias ancestrais, ouviu atentamente cada detalhe. Quando meu avô terminou de contar sua história, o curandeiro ficou em silêncio por um longo tempo, até que finalmente disse: "Você cruzou o caminho de algo que não devia ser perturbado. Esse espírito o escolheu, e não vai deixá-lo em paz até conseguir o que quer." O curandeiro o aconselhou a evitar a floresta à noite e a nunca responder aos chamados da entidade. Aquelas palavras pesaram sobre João como uma sentença. Ele fez de tudo para seguir os conselhos, mas sabia que, de alguma forma, aquela presença continuava a observá-lo. Alguns meses depois, enquanto trabalhava perto da mata, ele ouviu o sussurro de novo, mais forte, mais insistente. A voz chamava por ele,
mas ele se lembrou do conselho do curandeiro e manteve os olhos no chão, sem responder. O ar ao redor ficou pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Após alguns minutos, o sussurro cessou, mas o medo nunca o abandonou. Eventualmente, ele decidiu que não poderia mais viver daquela maneira. Convenceu minha bisavó a se mudar, e assim deixaram aquela cidade para trás. Mesmo assim, a sombra daquele encontro nunca o deixou. Até o fim de seus dias, ele evitava falar sobre o que aconteceu naquela floresta, mas eu sempre via nos olhos dele que o medo nunca se foi. Essa história, passada de geração em geração, é um aviso sobre os perigos ocultos da floresta. Mesmo agora, ao relembrar, sinto o mesmo arrepio que meu avô descrevia. Talvez a entidade que o seguiu ainda esteja por aí, à espreita, esperando a próxima pessoa que se atreva a cruzar seu caminho. Meu nome é Clara. Esta é a história que mudou a minha vida para sempre. Eu era apenas uma adolescente na época, e meus pais tinham uma fazenda no interior do Acre, um lugar tranquilo e pacato, onde as noites eram silenciosas e as estrelas iluminavam o céu de uma maneira única. Naquele tempo, as noites eram escuras, e a única coisa que quebrava a escuridão eram os sons dos grilos e o canto distante das corujas. Para mim, era o paraíso, ou, pelo menos, era o que eu pensava. Era uma noite de julho, durante a época da seca. O calor era quase insuportável, e a terra estava tão seca que rachaduras surgiam no chão. O ar estava parado, e não havia uma única nuvem no céu. A lua cheia brilhava com uma intensidade incomum, iluminando a paisagem ao nosso redor de uma forma que parecia até sobrenatural. Eu, meus pais e meu irmão mais novo estávamos sentados na varanda de nossa casa, aproveitando a brisa suave que finalmente começava a soprar depois de um dia sufocante. Tudo parecia normal, até que notamos algo estranho nos animais da fazenda. As galinhas estavam agitadas, recusando-se a entrar no galinheiro, como se algo as estivesse incomodando. Os cachorros, geralmente calmos, latiam incessantemente em direção ao campo escuro, como se estivessem tentando afastar algo que não podíamos ver. Meu pai, sempre prático, achou que fosse algum animal selvagem rondando a fazenda, talvez um lobo ou uma onça que tivesse se aproximado mais do que de costume. Ainda assim, algo dentro de mim me dizia que havia algo mais naquele ar pesado e carregado de tensão. Enquanto o tempo passava e decidíamos entrar, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Era como se algo estivesse errado, mas eu não conseguia identificar o que era. Fomos para dentro, e eu tentei me distrair com as tarefas diárias, mas aquela sensação não me abandonava. Quando finalmente me deitei para dormir, o ar dentro da casa parecia tão denso quanto o de fora. Cada sombra parecia esconder algo, cada ruído parecia ampliado, como se tudo ao redor estivesse me vigiando. Naquela noite, o silêncio foi quebrado por algo diferente, algo que não consegui ignorar. Acordei no meio da madrugada com um som que parecia vir de fora da casa. Era um som baixo, quase imperceptível, mas constante. Era como se alguém estivesse andando ao redor da nossa casa, pisando com suavidade, mas o suficiente para me deixar alerta. Meu coração disparou no mesmo instante, e eu me vi paralisada na cama, sem coragem de me mover. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser meu pai, verificando o galinheiro ou algum dos animais, mas algo dentro de mim dizia que não era ele. O som era diferente, metódico, como se estivesse circulando a casa repetidas vezes. Quando criei coragem para me levantar, caminhei até a porta do quarto, tentando não fazer nenhum barulho. O corredor estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas pela fraca luz de uma lamparina que meus pais mantinham acesa na cozinha. Ao espiar o quarto deles, percebi que ambos estavam profundamente adormecidos, o que só aumentou meu medo. Quem ou que estava andando lá fora? Então, de volta ao meu quarto, me enfiei debaixo das cobertas, tentando acalmar minha respiração e controlar o medo crescente que tomava conta de mim. No entanto, o som de passos persistia. Parecia estar mais próximo da janela do meu quarto a cada momento, como se algo estivesse se aproximando de mim, rondando, me espreitando. O medo me impediu de chamar por meus pais.
pois sabia que eles provavelmente não acreditariam em mim ou atribuiriam tudo à minha imaginação. De repente, um estrondo surdo ecoou pela casa, como se algo tivesse batido contra a parede externa. Eu pulei na cama, o coração batendo acelerado, e naquele momento tive certeza de que algo estava errado. As histórias que minha avó me contava sobre espíritos que vagavam pelas noites de lua cheia vieram à tona na minha mente. Ela costumava me avisar sobre as presenças que rondavam as fazendas mais isoladas, dizendo que eram almas que não tinham encontrado descanso. Embora eu nunca tivesse dado muita importância a essas histórias, naquela noite, cada palavra que ela dissera parecia fazer sentido. O resto da noite foi uma tortura. Fiquei encolhida na cama, lutando contra o medo e esperando que o amanhecer trouxesse alívio. Quando o sol finalmente começou a despontar no horizonte, me levantei com o corpo tenso e os olhos pesados. Na cozinha, contei aos meus pais o que havia ouvido, mas, como esperado, meu pai apenas riu e disse que eu estava imaginando coisas por conta das histórias que sempre ouvia. No entanto, minha mãe parecia mais preocupada e sugeriu que fizéssemos uma oração naquela noite, só para garantir que qualquer má energia fosse embora. A partir daquela manhã, as noites na fazenda nunca mais foram as mesmas para mim. Cada som que antes passava despercebido agora me deixava em estado de alerta. Algo estava rondando nossa casa, e eu sabia que não era imaginação minha. Cada noite trazia uma nova dose de terror. O som de passos voltava, sempre ao redor da casa, sempre me observando. Às vezes, eu me levantava e caminhava até a janela, na esperança de ver o que estava causando aquele desconforto, mas nunca via nada, apenas as sombras das árvores se movendo suavemente sob a luz da lua. A inquietação começou a afetar não apenas a mim, mas a todos na casa. Meu irmão mais novo também começou a acordar no meio da noite, assombrado por pesadelos, e até mesmo meu pai, que sempre fora cético, começou a notar os comportamentos estranhos dos animais, que ficavam agitados todas as noites. Então, em uma tarde particularmente quente e abafada, minha avó veio nos visitar. Ela notou imediatamente que eu estava diferente, mais quieta do que o normal. Sentando-se ao meu lado na varanda, ela me perguntou o que estava acontecendo. No início, hesitei em contar a ela sobre o que vinha ouvindo e sentindo, mas algo no olhar dela me encorajou a desabafar. Contei-lhe tudo sobre os passos, o medo que crescia dentro de mim e a sensação constante de estar sendo observada. Ela me ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, sua expressão estava séria, mas não surpresa. Depois de um longo silêncio, ela começou a falar sobre algo que eu nunca tinha ouvido antes. Contou que, quando era jovem, morava em uma fazenda semelhante à nossa e que, assim como eu, começou a perceber uma presença ao redor de sua casa. Na época, os moradores falavam sobre um espírito que rondava as fazendas isoladas, um homem que havia morrido de forma trágica e cuja alma nunca encontrara paz. Minha avó disse que durante várias noites ela ouvia os mesmos passos que eu ouvia agora, sempre ao redor da casa, sempre no silêncio da noite. Aos poucos, ela começou a notar sombras se movendo no canto de seus olhos, figuras que ela nunca conseguia ver diretamente, mas que estavam lá, nas bordas de sua visão. Com o tempo, aquela presença começou a se manifestar de forma mais intensa, até que ela teve que procurar ajuda. Fiquei arrepiada com a história dela. Era assustadoramente semelhante ao que eu estava vivendo, e o pensamento de que aquela presença pudesse ser a mesma me deixou ainda mais apavorada. Perguntei o que ela havia feito para se livrar disso, mas sua resposta não foi reconfortante. Nem sempre dá para se livrar, ela disse, mas há maneiras de manter isso longe. E foi exatamente o que ela sugeriu. Naquela noite, seguimos os conselhos de minha avó. Colocamos velas nos cantos da casa e rezamos antes de dormir. Ela também me deu uma vela especial, dizendo que eu deveria mantê-la acesa ao lado da cama para afastar qualquer mal que estivesse rondando. Mesmo assim, eu sabia, no fundo, que aquelas medidas seriam temporárias. Algo estava conosco, e aquela sensação de ser vigiada não ia desaparecer tão facilmente. Naquela noite, segui os conselhos de minha avó à risca. A vela que ela me deu estava acesa ao lado da minha cama,
e eu fiz uma prece silenciosa, pedindo proteção. Mesmo assim, o medo dentro de mim continuava crescendo. O silêncio que se instalou na fazenda era diferente de qualquer outro que eu já tinha experimentado. Era um silêncio opressor, como se o ar ao meu redor estivesse mais pesado, difícil de respirar. Por volta da meia-noite, os passos voltaram. Dessa vez, eram mais fortes, mais nítidos. Pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo, cercando a casa de uma maneira que fez meu coração disparar. Fiquei imóvel na cama, tentando controlar minha respiração e esperando que aquilo fosse embora. No entanto, os passos pararam bem na frente da janela do meu quarto. Senti a presença do que quer que estivesse lá fora, como se estivesse me observando através do vidro. Não consegui me mover. Era como se uma força invisível estivesse me segurando, me mantendo paralisada. Por alguns minutos que pareceram uma eternidade, permaneci assim, imóvel e em silêncio, esperando que aquilo fosse embora. Mas o silêncio que veio depois dos passos foi ainda pior. Sabia que algo estava lá fora, parado, me olhando. E o que me assustava mais era que eu não conseguia ver o que era. Apenas sentia sua presença. Meu instinto era gritar por meus pais, mas algo dentro de mim me dizia que aquilo não adiantaria. Não era algo que eles pudessem me proteger. Finalmente, criei coragem para me levantar. Tremendo, fui até a janela e puxei a cortina só o suficiente para espiar lá fora. E foi então que vi, na escuridão, havia uma figura parada, quase invisível, mas os olhos, aqueles olhos amarelos e brilhantes, eram inconfundíveis. Eles estavam fixos em mim, sem piscar, como se me estudassem. Senti um arrepio que percorreu toda a minha espinha. A figura não tinha uma forma clara. Era como uma sombra distorcida, feita de pura escuridão. Não se movia, apenas me observava, imóvel, enquanto eu estava congelada de medo. Olhei de volta para os olhos por um tempo que não consegui medir. E então, sem qualquer aviso, a vela ao lado da minha cama começou a tremular. A chama oscilava de forma frenética, como se uma brisa invisível estivesse tentando apagá-la. E foi exatamente o que aconteceu. Em um instante, a vela se apagou, deixando meu quarto mergulhado na escuridão. Quando olhei novamente para a janela, a figura havia desaparecido. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada, sentada na cama, incapaz de tirar da mente o que tinha acabado de ver. Quando o primeiro raio de sol surgiu pela manhã, corri para contar à minha avó o que havia acontecido. Ela me ouviu em silêncio, com a expressão grave, e quando terminei, disse apenas: "Ele não vai embora tão fácil." A partir daquele dia, a situação piorou. A presença que rondava a fazenda parecia estar se tornando mais forte, mais agressiva. O peso do medo se tornou quase insuportável. E até mesmo meus pais, que antes não acreditavam nas minhas palavras, começaram a sentir o clima estranho ao nosso redor. Meu pai passou a acordar no meio da noite, ouvindo ruídos que não conseguia explicar, e até os animais da fazenda estavam cada vez mais agitados. Algo estava nos cercando e parecia que não havia como escapar. Certa noite, enquanto estávamos todos reunidos na sala, minha avó decidiu contar uma história que ela havia mantido em segredo por muitos anos. Ela falou de um espírito antigo, conhecido por assombrar fazendas isoladas como a nossa. Segundo as lendas, esse espírito era de um homem que havia morrido de forma violenta, e sua alma nunca encontrara descanso. Ele vagava pelas terras em busca de vingança, e uma vez que colocava seus olhos em uma família, não os deixava em paz. As palavras da minha avó ecoaram pela casa, e eu pude ver o medo nos olhos dos meus pais. Até meu pai, que sempre fora cético, não pôde ignorar o que estávamos enfrentando. Naquela noite, todos dormimos mal, cada um de nós lutando contra os próprios medos. Os passos voltaram, mais insistentes do que nunca, e eu sabia que aquilo não era um pesadelo do qual podíamos acordar. Os dias seguintes foram tensos. Minha mãe sugeriu que chamássemos um padre para abençoar a casa, e embora meu pai hesitasse, ele acabou concordando. O padre chegou em uma tarde ensolarada. Ao entrar na nossa casa, olhou em volta com um ar grave. Ele sabia que algo estava errado ali, mesmo sem que precisássemos dizer uma palavra.
Enquanto ele andava pelos cômodos, rezando e aspergindo água benta, eu podia sentir o ambiente mudando. O ar parecia ficar mais leve, como se a presença que nos rondava estivesse recuando. O padre nos disse para mantermos a fé e que, se continuássemos orando e mantendo a casa abençoada, tudo voltaria ao normal. Mas não foi o que aconteceu. Naquela mesma noite, os passos voltaram, ainda mais fortes, ainda mais próximos. Eu sabia que aquilo não iria embora tão facilmente. Na escuridão do meu quarto, ouvia o som das pegadas circulando a casa, cada vez mais perto. E foi então que algo diferente aconteceu. Ao invés de parar na frente da minha janela, como fazia sempre, os passos continuaram até a porta da nossa casa. Houve uma batida, uma única batida, firme, como se alguém estivesse esperando que abríssemos a porta. Meu coração quase parou. Eu sabia que ninguém abriria, mas o simples som daquela batida foi o suficiente para me fazer entender que aquela presença estava ficando mais ousada, mais perigosa. Meus pais também ouviram, e todos nós ficamos em silêncio, incapazes de mover um músculo. Ficamos ali, imóveis, esperando que aquilo fosse embora. Mas dessa vez, eu sabia que o espírito não estava apenas rondando. Ele queria algo, ele estava nos testando, nos desafiando. Os meses seguintes foram um verdadeiro inferno. O medo era constante, e o espírito não mostrava sinais de recuar. Decidimos que não podíamos mais viver naquela fazenda. O lugar que antes era nosso lar havia se tornado um pesadelo do qual não conseguíamos acordar. Fizemos as malas e nos mudamos para a cidade, esperando que a distância da floresta e de suas sombras trouxesse algum alívio. Por um tempo, as coisas melhoraram, mas, mesmo depois de nos mudarmos, eu sabia que aquilo não tinha acabado. A presença que nos atormentava ainda estava lá, em algum lugar, esperando. E às vezes, nas noites mais escuras, eu ainda sinto aqueles olhos me observando, como se o espírito tivesse nos seguido, aguardando o momento certo para se mostrar novamente. Meu nome é Rafael, e o que estou prestes a contar é algo que me assombra até hoje. Eu sempre acreditei que as lendas e os mistérios sobre a floresta eram apenas invenções, histórias para assustar crianças ou entreter os mais ingênuos. Mas, naquela noite, tudo mudou. Aprendi da pior forma possível que há segredos escondidos na floresta do Acre que não deveriam ser desvendados. Era uma noite de sábado, e eu estava em casa sem muito o que fazer. Recebi uma ligação de Tiago, um amigo que sempre adorava se meter em aventuras perigosas. Ele sugeriu que fossemos até uma parte isolada da floresta, um lugar onde ele havia ouvido falar de uma clareira antiga, cercada por lendas. Diziam que, antigamente, rituais eram realizados ali e que o lugar guardava uma energia diferente. Eu hesitei, claro. Já tinha ouvido várias histórias sobre pessoas que se perdiam ou desapareciam na floresta, mas Tiago sempre conseguia me convencer com seu entusiasmo. O que poderia dar errado? Ele disse. Aceitei o convite, meio relutante, mas no fundo, a ideia de explorar algo desconhecido me atraía. Marcamos de nos encontrar às 8 da noite, já que Tiago queria sentir a adrenalina de caminhar pela floresta durante a noite. Nos armamos com lanternas e partimos. A escuridão já tinha tomado conta de tudo, e as árvores pareciam se erguer como gigantes silenciosos ao nosso redor. O ar estava carregado de umidade, e os sons da floresta, como o coachar dos sapos e o canto dos grilos, nos acompanhavam. No entanto, conforme caminhávamos mais fundo, uma sensação estranha começou a se formar dentro de mim. Era como se a floresta estivesse nos observando. Tentando ignorar o desconforto crescente, começamos a contar histórias de terror enquanto seguíamos por uma trilha quase invisível. Tiago, sempre ousado, sugeriu que deveríamos ir até o centro da clareira, onde o tal altar de pedras estava. Ele tinha ouvido falar que, durante a época dos primeiros habitantes da região, aquele lugar era sagrado, usado para oferendas aos espíritos da mata. Depois de quase uma hora de caminhada, o silêncio começou a se tornar mais evidente. O barulho dos animais desapareceu e a floresta parecia ter ficado incrivelmente quieta. O som de nossos próprios passos sobre as folhas secas ecoava de forma estranha. A cada passo, o medo crescia,
mas nenhum de nós queria admitir. Finalmente, chegamos à clareira. O lugar era assustadoramente calmo. A lua cheia iluminava o espaço com uma luz pálida. E ali, bem no centro, estava o altar de pedras de que Tiago tanto falará. Não era grande, mas tinha algo de perturbador. Estava coberto de musgo, com marcas escuras que pareciam ter sido gravadas há muito tempo. Tiago, animado, correu em direção ao altar, mas eu fiquei parado, observando de longe. Havia algo de errado com aquele lugar. Algo que eu não conseguia explicar, mas sentia profundamente. O ar ao redor parecia mais denso, mais pesado. Tiago, sem perceber o peso do ambiente, passou a examinar o altar, tocando as pedras e fazendo piadas sobre os rituais antigos. Mas, para mim, aquele silêncio era quase insuportável. Era como se a floresta estivesse prendendo o fôlego, esperando por algo. Você não acha isso sinistro? Perguntei, tentando não soar apavorado. Tiago apenas riu. São só pedras, Rafael. Não tem nada demais aqui. É tudo história de velho para assustar a gente. Eu queria acreditar nas palavras dele, mas algo me impedia. Era como se houvesse uma presença ali, invisível, nos observando de algum lugar na escuridão da mata. Um frio percorreu minha espinha, e naquele momento eu soube que não deveríamos estar ali. Foi quando aconteceu. Sem aviso, uma rajada de vento forte atravessou a clareira, sacudindo as árvores ao nosso redor. As lanternas começaram a piscar, e a luz da lua, que antes iluminava a clareira, parecia ter se apagado. O silêncio deu lugar a um som baixo, quase como um murmúrio. Não era o vento, era uma voz. Eu olhei para Tiago, e pela primeira vez naquela noite, vi o medo em seus olhos. Você ouviu isso? Ele sussurrou. Eu não precisei responder. Sabíamos que algo estava ali, com a gente. O murmúrio se intensificou, e eu comecei a sentir como se a própria terra estivesse vibrando sob meus pés. A clareira, que antes parecia apenas um espaço vazio no meio da floresta, agora parecia viva, pulsante. E o altar parecia estar no centro de tudo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a única coisa que passava pela minha cabeça era que precisávamos sair dali. Tiago, vamos embora, gritei, tentando afastar o pânico que começava a tomar conta de mim. Ele hesitou por um momento, mas então o murmúrio se transformou em um sussurro claro. Uma voz, vinda de todas as direções ao mesmo tempo, pronunciou algo que eu não conseguia entender completamente, mas que fez meu sangue gelar. Não era uma voz humana. Era algo muito mais antigo, algo que eu sabia que não deveria ser ouvido. Foi nesse momento que tudo mudou. As sombras nas bordas da clareira começaram a se mover. No início, pensei que fosse apenas minha imaginação, mas quando olhei com mais atenção, percebi que as sombras tinham forma. Eram figuras escuras, altas e distorcidas, que pareciam deslizar entre as árvores. Não havia como negar. Estávamos sendo observados, e aquelas coisas, o que quer que fossem, estavam vindo em nossa direção. Tiago finalmente percebeu a gravidade da situação. Ele deixou o altar e começou a correr na minha direção. Corre! Ele gritou, a voz cheia de pavor. Sem pensar duas vezes, comecei a correr também. A floresta, que antes parecia densa e fechada, agora parecia se fechar ainda mais ao nosso redor, como se quisesse nos manter ali. O som de passos atrás de nós era claro, mas quando olhei por cima do ombro, não vi nada. Apenas a escuridão total, com aquelas sombras se movendo entre as árvores. A sensação de estar sendo seguido era esmagadora. O medo tomou conta de mim, e cada fibra do meu corpo gritava para que eu corresse mais rápido. A floresta parecia não ter fim. A cada passo, o caminho de volta parecia se estender mais e mais. Eu mal conseguia respirar, mas o medo de ser alcançado pelas sombras me mantinha correndo. Ao longe, comecei a ver as luzes da vila. A visão das luzes me deu uma nova esperança, e corri com todas as minhas forças. Quando finalmente saímos da floresta e chegamos à beira da vila, paramos, ofegantes, sem conseguir falar. Tiago e eu nos entreolhamos, ainda tentando processar o que tínhamos acabado de vivenciar.
O que quer que estivesse na floresta, ainda estava lá, e sabíamos que não deveríamos ter ido àquela clareira. Sem dizer uma palavra, voltamos para casa, o silêncio entre nós falando mais do que qualquer coisa que pudéssemos dizer. Mas naquela noite, eu não consegui dormir. Mesmo com as portas e janelas trancadas, o som do sussurro e a visão daquelas sombras me perseguiam. Fechei os olhos, e tudo o que conseguia ver era a clareira, o altar e aquelas figuras escuras. E então, percebi algo ainda mais perturbador. O sussurro, ele não havia parado. Mesmo ali, no silêncio do meu quarto, eu podia ouvi-lo, suave, distante, mas inconfundível. Naquela noite, o sono parecia impossível. Mesmo deitado no meu quarto, longe da floresta, eu ainda podia sentir a presença daquela clareira, como se a energia sombria daquele lugar tivesse me seguido. O sussurro continuava, baixo e quase imperceptível, mas inconfundível. Eu tentava me convencer de que era apenas minha mente pregando peças depois de tudo o que tinha acontecido, mas algo dentro de mim sabia que não era tão simples. Passei horas virando de um lado para o outro na cama, tentando afastar os pensamentos que me perseguiam. Tiago também parecia estar em silêncio, sem sequer mandar uma mensagem. E foi assim que soube que ele também devia estar lutando contra o medo. Quando o sol finalmente começou a nascer, levantei da cama com os olhos pesados e o corpo cansado. Tentei me distrair com as tarefas do dia, mas a cada momento de silêncio, o sussurro retornava, fraco, mas constante. Decidi que precisava falar com alguém que pudesse entender o que estava acontecendo. Lembrei das histórias que minha avó costumava contar quando eu era pequeno, sobre espíritos e forças sobrenaturais que habitavam a floresta. Então, tomei a decisão de visitá-la naquela tarde. Talvez ela soubesse como lidar com aquilo. Ela sempre fora uma mulher sábia, conhecedora das tradições e dos mistérios que cercavam a região. Quando cheguei à casa dela, fui recebido com aquele cheiro familiar de café recém-feito. Minha avó estava na cozinha, sentada à mesa, como sempre fazia nas tardes preguiçosas. Ela me olhou por cima dos óculos, como se soubesse que algo estava errado. Rafael, você está com uma cara horrível. O que aconteceu, meu filho? Eu me sentei e tentei manter a calma enquanto contava tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Contei sobre Tiago, sobre a clareira, o altar de pedras, principalmente, sobre as sombras que vimos e o sussurro que parecia nos seguir desde então. Enquanto falava, observei sua expressão mudar de curiosidade para preocupação. Quando terminei, ela permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se estivesse processando tudo. Eu te avisei sobre a floresta, Rafael. Tem coisas lá que não são para os vivos mexerem, ela disse, com um tom grave na voz. Aquela clareira não é um lugar comum. Muitas pessoas desapareceram por lá ao longo dos anos. O altar de que você fala era usado por antigos moradores para fazer oferendas aos espíritos da floresta. Esses rituais mantinham o equilíbrio entre nosso mundo e o deles. Mas, com o tempo, as pessoas pararam de fazer essas oferendas. O que vocês encontraram é muito perigoso. O medo que eu já sentia se intensificou com as palavras dela. O que a gente faz agora, vó? Esse sussurro, ele não para. Minha avó me olhou profundamente nos olhos e percebi que ela sabia a gravidade da situação. Esses espíritos querem algo. Vocês os perturbaram quando foram até lá. Não é uma questão de simplesmente ignorar. Você e Tiago precisam pedir perdão. Perdão? Perguntei, incrédulo. Como? Para quem? Ela suspirou, como se aquela conversa trouxesse lembranças dolorosas. Você precisa voltar à clareira, mas dessa vez com respeito. O que vocês fizeram foi entrar num lugar sagrado sem permissão. Quando se perturba o equilíbrio, há consequências. Leve uma oferenda, algo que simbolize paz e arrependimento. Mas Rafael, ela fez uma pausa, me olhando com seriedade. Você deve ir com o coração puro. Qualquer traço de medo ou desconfiança será percebido, e isso pode piorar as coisas. Eu não sabia o que dizer. Voltar à clareira era a última coisa que eu queria fazer. A simples ideia de ver aquelas sombras novamente, de sentir aquela presença esmagadora,
me dava arrepios. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que minha avó estava certa. Algo havia sido perturbado, e aquilo não iria parar até que fosse consertado. Quando voltei para casa, liguei para Tiago. Ele atendeu com uma voz cansada, como se também tivesse passado a noite em claro. Contei a ele o que minha avó havia dito, esperando que ele se recusasse a voltar lá. Mas, surpreendentemente, ele concordou. Eu também não parei de ouvir o sussurro. Ele admitiu. Se é isso que precisamos fazer, então vamos. Decidimos voltar à clareira naquela mesma noite, antes que o medo nos dominasse completamente. Preparei uma oferenda simples, algumas frutas, velas e um pedaço de pão que minha avó disse que simbolizava nossa intenção de fazer as pazes. O pôr do sol trouxe consigo uma nova onda de ansiedade. Parecia que a própria floresta sabia o que estávamos prestes a fazer. Encontramos-nos no mesmo local onde havíamos começado nossa aventura na noite anterior. Dessa vez, a caminhada pela floresta foi muito mais silenciosa. Não trocamos muitas palavras. O ar estava pesado, e o silêncio entre nós era carregado de tensão. Mesmo antes de chegarmos à clareira, já sentíamos que algo estava nos esperando. Quando finalmente chegamos, a visão da clareira sob a luz fraca da lua trouxe de volta todas as lembranças do medo que sentimos na noite anterior. O altar de pedras estava lá, inalterado, e o mesmo silêncio opressor reinava ao nosso redor. Tiago e eu trocamos um olhar rápido, e sem dizer uma palavra, nos aproximamos do altar. Coloquei as frutas e o pão sobre as pedras, e Tiago acendeu as velas. Fizemos o que minha avó havia sugerido. Ficamos de joelhos em frente ao altar, em silêncio, pedimos perdão. Não houve resposta imediata. Não houve um sinal claro de que aquilo tinha funcionado. Mas o silêncio parecia mais profundo, quase reverente. Por um momento, pensei que tínhamos conseguido. O sussurro havia parado, e a floresta parecia estar nos aceitando novamente. Mas foi então que senti um arrepio percorrer minha espinha. O ar ao nosso redor ficou gelado, e, de repente, soubemos que não estávamos sozinhos. As sombras começaram a se formar novamente nas bordas da clareira. Eram mais claras agora, mais definidas. Não estavam apenas deslizando entre as árvores, elas estavam nos cercando. O medo que senti naquela hora era avassalador. As sombras se aproximaram lentamente, e o sussurro voltou, mas dessa vez mais alto, como se estivesse vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Tiago estava paralisado de medo, e eu sabia que se não saíssemos dali, algo terrível iria acontecer. Rafael, o que a gente faz? Ele sussurrou, sua voz trêmula. Eu não tinha resposta. Tudo o que queria era sair correndo, mas sabia que, se o fizesse, poderia ser ainda pior. As figuras sombrias continuaram a avançar, e o sussurro se transformou em uma cacofonia de vozes, todas falando ao mesmo tempo, todas carregadas de uma raiva antiga. Foi quando percebi que o perdão não era suficiente. Tínhamos cruzado um limite que não deveria ser cruzado, e aquelas entidades não estavam dispostas a nos deixar ir tão facilmente. Tiago, corra! Eu finalmente gritei, pegando-o pelo braço e puxando-o para longe do altar. Corremos o mais rápido que nossas pernas permitiram, sentindo a presença das sombras logo atrás de nós. A floresta parecia estar viva, se fechando ao nosso redor, dificultando nossa fuga. As lanternas balançavam em nossas mãos, iluminando brevemente as árvores ao nosso redor, mas a escuridão parecia nos engolir a cada passo. O som das vozes crescia, e eu podia ouvir passos rápidos atrás de mim. Não me atrevia a olhar para trás, sabendo que o simples ato de ver o que nos perseguia poderia me paralisar de medo. Nós corríamos como se nossas vidas dependessem disso, e, de fato, dependiam. Quando finalmente avistamos a saída da floresta, o alívio foi tão grande que quase caímos no chão de cansaço. Corremos até chegarmos às primeiras luzes da vila, onde a sensação de perigo imediato finalmente começou a diminuir. Paramos, ofegantes e suados, olhando um para o outro com uma mistura de incredulidade e alívio. As sombras não nos seguiram até a vila, mas sabíamos que aquilo não tinha acabado. Algo tinha sido liberado na floresta,
algo que não podia ser desfeito apenas com uma oferenda. Tiago e eu nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela clareira. Sabíamos que, ao entrar em contato com aquele lugar, havíamos acordado algo antigo e perigoso. Desde então, evitamos a floresta. E mesmo hoje, anos depois, quando o vento sopra forte e as árvores balançam como se estivessem sussurrando, lembro-me do altar e das sombras que nos perseguiram naquela noite. Meu nome é Lucas, e o que vou contar é uma experiência que jamais esquecerei. Algo que mudou completamente minha visão sobre o que chamamos de sobrenatural. Tudo começou com histórias antigas que minha avó costumava contar, sobre uma vila chamada Piaçaba, um lugar perdido no meio das florestas densas do Acre, cercado por mistérios e lendas de arrepiar. Ela dizia que Piaçaba era uma vila esquecida, onde ninguém gostava de ir, e que, segundo as lendas, coisas estranhas aconteciam por lá. A vila ficava perto do rio Moa, e as árvores ao redor eram tão altas que pareciam tocar o céu. Para muitos, aquele lugar representava um enigma sombrio, com suas casas de madeira velhas e seus moradores desconfiados, sempre evitando contato com os de fora. Ouvir as histórias de minha avó me fazia sentir uma mistura de medo e curiosidade, mas eu nunca imaginei que, um dia, acabaria visitando aquele lugar. O destino, porém, tinha outros planos. Tudo começou quando minha avó recebeu uma carta inesperada de um velho amigo, seu Arlindo, que ainda morava em Piaçaba. Na carta, ele descrevia uma série de acontecimentos estranhos que estavam perturbando a vila. Ele falava de barulhos inexplicáveis durante a noite, de sombras que passavam pelas janelas e de uma sensação crescente de medo entre os moradores. Ele estava apavorado e implorava pela ajuda de minha avó, como se ela fosse a única pessoa que poderia entender o que estava acontecendo. Eu me lembro do olhar de preocupação no rosto da minha avó enquanto lia a carta. Precisamos ir até lá, Lucas. Não podemos deixar o velho sozinho. Ela disse com uma determinação que eu conhecia bem. Eu hesitei, claro. A ideia de visitar Piaçaba me deixava nervoso, mas no fundo, a curiosidade falava mais alto. Acabei concordando em acompanhá-la. Nossa viagem até Piaçaba foi longa e cansativa. Primeiro, viajamos de barco pelo rio Moa, uma jornada lenta por águas tranquilas, cercadas por uma floresta densa e sufocante. Depois, caminhamos por trilhas estreitas, cercadas por árvores que pareciam nos vigiar a cada passo. O sol já estava se pondo quando finalmente avistamos a vila. Piaçaba era tudo o que minha avó havia descrito. Um lugar parado no tempo, com casas de madeira desbotadas, telhados tortos e janelas cobertas de musgo. O ambiente era estranho, carregado de um peso invisível, como se o próprio ar estivesse impregnado de uma energia sinistra. Quando entramos na vila, os poucos moradores que ainda viviam ali nos observaram de longe, com olhares desconfiados e cheios de cansaço. Eram todos idosos, com feições marcadas pela dureza da vida na floresta. Mas havia algo mais naqueles olhares, algo que eu não conseguia definir de imediato. Era como se carregassem um fardo pesado, um segredo que não ousavam compartilhar. Seguimos direto para a casa de seu Arlindo. Assim que entramos, percebi que o ambiente ali dentro era tão sombrio quanto o lado de fora. A casa estava cheia de velharias, móveis antigos e cobertos de poeira. Mas o que mais me chamou a atenção foram as trancas nas portas e janelas. Havia trancas em todos os lugares, como se ele estivesse tentando se proteger de algo terrível. Arlindo nos recebeu com um abraço apertado, aliviado por ver minha avó. Mas eu podia sentir a tensão no ar. Ele estava aterrorizado. Vocês não vão acreditar no que está acontecendo aqui, ele disse com a voz trêmula. Arlindo começou a relatar tudo o que vinha enfrentando nas últimas semanas. Falava sobre passos pesados ao redor de sua casa durante a noite, sobre uma presença que ele sentia estar sempre o observando, mas que nunca conseguia ver claramente. Ele já tinha olhado pela janela várias vezes, mas não via nada, apenas o vazio da floresta. Minha avó, sempre atenta, fez várias perguntas. Ela queria entender os detalhes, saber exatamente o que estava acontecendo. Quanto mais Arlindo falava, mais eu sentia um arrepio percorrer minha espinha. A sensação de que algo muito errado estava acontecendo ali crescia a cada palavra.
Decidimos passar a noite aqui, disse minha avó, com a firmeza de quem já havia tomado uma decisão inegociável. Eu queria protestar, queria sair dali o mais rápido possível, mas sabia que não adiantaria. A ideia de passar a noite naquela vila assombrada me deixou ainda mais apreensivo. A casa era velha, e a cada movimento, os pisos rangiam de maneira assustadora. O vento lá fora parecia sussurrar, como se estivesse tentando nos avisar de algo. O céu já estava completamente escuro, e a única luz que tínhamos vinha de velas espalhadas pela casa, que tremulavam com a brisa que entrava pelas frestas das janelas. Enquanto a noite caía, o ambiente ficava cada vez mais opressivo. Do lado de fora, a escuridão parecia engolir tudo, como se nada existisse além daquele pequeno círculo de luz que as velas projetavam ao nosso redor. Eu olhava pela janela de vez em quando, mas tudo o que via era o negrume da floresta e o reflexo das velas no vidro. E então, o primeiro som veio. Era um barulho de passos pesados, que pareciam se mover lentamente ao redor da casa. Olhei para minha avó e para Arlindo, e vi o medo estampado nos olhos deles. Eu queria acreditar que era apenas o vento, ou algum animal vagando por perto, mas no fundo eu sabia que não era. Aquele som, havia algo de errado nele, algo que deixava claro que não era normal. Os passos continuaram, e a cada volta pareciam se aproximar mais das paredes da casa. O medo começou a crescer dentro de mim, e o ar parecia cada vez mais pesado, difícil de respirar. A tensão era palpável, e eu sentia que algo estava prestes a acontecer. De repente, ouvimos um som ainda mais forte, uma batida na porta. Não era um bater comum, era como se alguém, ou algo, estivesse tentando entrar. Minha avó reagiu imediatamente. Apaguem as luzes, ela sussurrou, e sem questionar, corremos para apagar as velas. O quarto mergulhou na escuridão completa. O único som era o de nossas respirações, rápidas e curtas, enquanto esperávamos, paralisados de medo. A batida continuou, insistente. Era como se o que quer que estivesse lá fora soubesse que estávamos ali dentro, e estivesse testando nossa coragem, esperando que alguém cometesse o erro de abrir a porta. O silêncio que se seguiu foi opressor, e eu sabia que, do lado de fora, algo nos observava, algo que não pertencia a este mundo. O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade. O medo era sufocante, e eu sentia que não podíamos continuar assim por muito mais tempo. Então, do lado de fora, ouvimos algo se arrastando. Era um som gutural, um arrastar pesado, como se algo estivesse rastejando ao redor da casa. Minha imaginação corria solta, e o pânico tomava conta de mim. De repente, a porta começou a render. Eu apertei a lanterna em minhas mãos, sem saber se teria coragem de acendê-la. O que deveria ser uma visita tranquila a um velho amigo havia se transformado em uma experiência aterradora. Arlindo parecia estar à beira de um colapso, e minha avó mantinha a calma apenas por fora. Eu podia ver o medo em seus olhos, escondido atrás da firmeza que tentava mostrar. Então, algo tocou a porta de novo, e dessa vez foi mais forte, quase violento. O som ecoou pela casa, e nós três nos encolhemos, sem saber o que esperar. Sabíamos que o que quer que estivesse lá fora não era uma pessoa comum, não era um animal. Era algo muito mais sombrio, algo que estava nos testando, esperando que cometêssemos um erro. A tensão dentro da casa estava insuportável. O som lá fora, aquela coisa se arrastando, batendo, nos cercando, era de gelar os ossos. Ficamos ali, imóveis, esperando pelo próximo som, pelo próximo sinal de que o que quer que fosse, ainda estava lá fora. Mas então, o silêncio voltou. Não foi um silêncio comum, mas um silêncio sufocante, como se a própria floresta estivesse segurando o fôlego. Minha avó olhou para nós, e pela primeira vez naquela noite, seu rosto mostrava a gravidade do que estava acontecendo. Isso não é coisa desse mundo, ela sussurrou, sua voz mal perceptível no meio da escuridão. Arlindo, sentado com o rosto nas mãos, parecia estar à beira do colapso. O medo em seus olhos era o reflexo do que todos estávamos sentindo. Ficamos naquela escuridão por mais alguns minutos,
sem ousar fazer barulho, até que finalmente minha avó deu o primeiro passo. Precisamos descobrir o que está acontecendo lá fora, disse ela, sua voz séria, mas ainda tremendo levemente. Eu queria protestar, queria pedir para ficarmos quietos, mas sabia que não adiantaria. Minha avó era teimosa e determinada, e de alguma forma, sentia que precisávamos enfrentar o que estava nos rodeando. Pegamos nossas lanternas e nos preparamos para sair. Cada passo até a porta era um desafio. Meu coração estava acelerado e minha respiração curta. Não sabia o que esperar do lado de fora. Quando abrimos a porta, o ar frio da noite nos envolveu. Era como se a própria floresta estivesse nos esperando. A escuridão era total e as luzes das lanternas pareciam fracas, como se a floresta sugasse a claridade. O vento soprava, carregando com ele um murmúrio baixo, quase imperceptível, mas que dava a sensação de que estávamos sendo observados. Caminhamos lentamente, as lanternas iluminando o caminho à nossa frente. O solo estava macio sob nossos pés, como se a floresta estivesse viva, respirando junto conosco. Chegamos à clareira, um lugar que parecia fora do tempo. A vegetação era mais rala ali, mas ao mesmo tempo, o ar parecia mais denso, mais pesado. E no meio da clareira, algo chamou minha atenção, um velho altar de pedras coberto de musgo. Parecia antigo, como se tivesse sido usado há muito tempo por pessoas que sabiam dos segredos daquela terra. É aqui, disse minha avó, com a voz firme, mas baixa. Esse é o lugar que o espírito ronda. Olhei para ela com espanto. Até aquele momento, eu não tinha entendido totalmente o que estávamos enfrentando. Os moradores de Piaçaba costumavam fazer oferendas aqui para manter o espírito em paz. Mas com o passar do tempo, eles pararam e a coisa ficou agitada. Minhas pernas começaram a tremer. Eu sabia que algo estava errado, mas ouvir aquilo da minha avó foi como uma confirmação do pior cenário possível. O altar, as histórias antigas, as sombras que víamos na floresta, tudo parecia se conectar em um mistério muito maior do que imaginávamos. De repente, ouvimos um som. Era o mesmo arrastar pesado que ouvimos antes, só que agora mais próximo, mais forte. A luz das lanternas tremulou e todos nós nos viramos na direção do som. Na borda da clareira, entre as árvores, vimos o contorno de uma figura. Era alta, esguia, e parecia não ter forma sólida, como se estivesse coberta por sombras. Seus olhos, dois pontos brilhantes no meio da escuridão, estavam fixos em nós. O medo que senti naquele momento foi indescritível. Eu queria correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. Minha avó deu um passo à frente, erguendo a lanterna na direção da figura. "Nós não queremos te fazer mal", ela disse, sua voz firme, mas carregada de tensão. "Viemos em paz." A figura não se moveu. Ficou ali, nos observando, imóvel. Mas sua presença era opressiva, quase como se a escuridão ao seu redor estivesse viva. O tempo parecia ter parado. Cada segundo era uma eternidade. Eu podia ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos, e o ar ao meu redor estava tão pesado que era difícil respirar. Então, sem aviso, a figura começou a se mover. Lentamente, mas com uma precisão aterrorizante, ela flutuou em nossa direção. Seus olhos nunca desviaram dos nossos, e a sensação de que estávamos sendo atraídos para algo muito maior do que nós era avassaladora. Foi nesse momento que Arlindo, sem dizer uma palavra, desabou no chão, inconsciente. Minha avó correu até ele, tentando despertá-lo, mas ele não respondia. A figura continuava se aproximando, e eu sabia que não podíamos ficar ali. "Precisamos sair daqui, agora", eu gritei, puxando minha avó pelo braço. Ela hesitou por um momento, mas logo se levantou, percebendo que nossa única chance era escapar. Pegamos Arlindo, ainda desmaiado, e começamos a correr de volta para a casa, enquanto a figura continuava a nos seguir. Não olhei para trás. Tudo o que eu queria era colocar o máximo de distância possível entre nós e aquela coisa. Chegamos à casa ofegantes, e eu bati a porta com força. Trancamos todas as janelas e portas, como se isso pudesse realmente nos proteger. O ambiente dentro da casa parecia pior do que antes.
O silêncio era esmagador, e eu sabia que aquilo não tinha acabado. Minha avó tentava reanimar Arlindo, que continuava inconsciente, enquanto eu me sentava no chão, tentando recuperar o fôlego e acalmar meus nervos. Foi então que, do lado de fora, ouvimos a mesma batida de antes. Uma única batida, firme e direta. Era um aviso, ou talvez uma ameaça. Ficamos em silêncio, esperando para ver o que aconteceria. A batida se repetiu, dessa vez mais forte, e o medo tomou conta de nós. Sabíamos que o espírito não iria embora tão facilmente. Aquela noite parecia interminável. Cada ruído, cada batida na porta ou nas paredes, parecia estar nos arrastando para o desespero. Arlindo finalmente acordou, mas estava em choque, murmurando palavras desconexas sobre sombras e vozes que ouvia em sua mente. Minha avó fez o possível para acalmá-lo, mas eu sabia que ele nunca mais seria o mesmo depois daquela noite. Quando o primeiro raio de sol finalmente atravessou as janelas, uma sensação de alívio tomou conta de nós. Mas era um alívio temporário, pois sabíamos que a presença ainda estava lá, nos observando, esperando pela próxima oportunidade de se manifestar. Naquela manhã, enquanto nos preparávamos para deixar Piaçaba, minha avó disse algo que nunca vou esquecer. Esse lugar guarda segredos antigos, segredos que não deveriam ser perturbados. Ela estava certa. Piaçaba era mais do que uma vila esquecida. Era um lugar que carregava consigo uma história sombria, uma história de espíritos inquietos e rituais antigos que mantinham forças poderosas em equilíbrio. E de alguma forma, tínhamos cruzado o caminho de algo que não deveria ser visto. Deixamos Piaçaba logo após o amanhecer, levando Arlindo conosco. Nunca mais voltamos àquela vila, e minha avó se recusou a falar sobre o que aconteceu lá por muitos anos. Mas a lembrança daquela noite nunca me deixou. Às vezes, nas noites mais escuras, quando o vento sopra forte e as sombras parecem ganhar vida, eu me pergunto se o espírito que nos perseguiu naquela noite ainda está por lá, esperando por alguém que tenha coragem de cruzar seu caminho novamente. Meu nome é Lucas, e hoje vou contar sobre uma noite que mudou minha vida. O cenário parecia tranquilo. Uma simples pescaria noturna com amigos nas margens do rio Acre, algo que sempre fizemos para fugir da rotina e aproveitar a quietude das noites na floresta. Mas o que deveria ser apenas mais uma noite normal se transformou em um verdadeiro pesadelo que, até hoje, me faz estremecer só de lembrar. Era uma noite de lua cheia, e o clima estava perfeito para pescar. Eu, Fábio, Ana e Marcelo estávamos animados. Saímos de casa com tudo preparado: varas de pescar, lanternas, um pouco de comida, claro, muitas histórias para contar. A luz da lua refletia nas águas calmas do rio, criando uma atmosfera quase mágica, que nos fez esquecer o cansaço da semana. Chegamos à beira do rio por volta das 9 da noite. O lugar era isolado, cercado pela floresta densa que formava um muro de árvores impenetráveis. Era um dos nossos pontos favoritos, pois raramente encontrávamos outras pessoas por lá. A brisa leve trazia um cheiro de folhas molhadas e terra, e o som constante do rio correndo ao nosso lado era quase hipnotizante. Aquilo deveria ser uma noite tranquila, onde pescaríamos até o amanhecer e depois voltaríamos para casa com histórias engraçadas para contar. Pelo menos era o que eu pensava. Nos instalamos rapidamente, jogamos as linhas na água e começamos a conversar sobre tudo, desde a última vez que pescamos até as lendas locais que sempre circulavam pela região. Ana, como sempre, era a mais cética do grupo e adorava brincar com as histórias que os moradores contavam. Essas histórias de assombração só servem para assustar crianças, ela dizia rindo. Fábio, por outro lado, era o mais supersticioso e sempre dizia para respeitarmos a floresta, especialmente à noite. A pesca começou devagar. Depois de algumas horas, nenhum de nós tinha pego nada. O rio, que geralmente era abundante em peixes, parecia estranhamente silencioso. Nenhum movimento na água, nenhum sinal de vida. Até os grilos e sapos que costumavam ser presença constante estavam calados. Era como se toda a floresta estivesse em silêncio, esperando por algo. O que antes era uma atmosfera agradável, agora parecia carregada de uma energia estranha, que eu não conseguia explicar.
Talvez seja hora de mudarmos de lugar, sugeriu Fábio, tentando quebrar a tensão crescente. Concordamos e começamos a caminhar ao longo da margem do rio em busca de um novo ponto de pesca. A lua continuava brilhando intensamente, iluminando o caminho à nossa frente, mas as sombras das árvores criavam formas estranhas ao nosso redor. Eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo errado. Depois de algum tempo, encontramos um novo local, um pouco mais afastado e cercado por árvores que se inclinavam sobre o rio. Era um lugar diferente, onde a água parecia correr com mais força. Jogamos nossas varas novamente e nos sentamos, esperando que a sorte mudasse. Foi então que Ana, sempre a mais curiosa, notou algo estranho do outro lado do rio. Havia uma luz fraca, um brilho pálido que parecia flutuar sobre a água, indo e vindo de maneira irregular. Olha aquilo, ela disse, apontando para a luz. Todos nós viramos para ver, e lá estava, uma pequena luz que parecia estar longe, mas visível o suficiente para chamar nossa atenção. Deve ser algum pescador tentando pegar algo do outro lado do rio, sugeriu Marcelo, tentando soar despreocupado. Mas algo naquela luz não parecia normal. Ela não piscava como uma lanterna e não se movia como alguém andando com uma luz na mão. Era como se estivesse flutuando de forma impossível, desafiando as leis da física. O ar ao nosso redor pareceu ficar mais frio, e o silêncio voltou a se instalar. O som do rio correndo, que até então era constante, parecia abafado, quase imperceptível. Tudo o que eu conseguia ouvir era minha própria respiração, que começava a acelerar à medida que a luz se aproximava lentamente da margem oposta do rio. Deveríamos sair daqui, sugeriu Fábio, a voz baixa e trêmula. E pela primeira vez naquela noite, concordei com ele completamente. Havia algo muito errado ali, mas Ana, teimosa como sempre, estava curiosa demais para ir embora. Vamos ver o que é, ela disse, já caminhando em direção ao rio. Fábio tentou segurar seu braço, mas ela o afastou com um movimento rápido. Contra meu instinto, eu a segui. Não podia deixá-la ir sozinha até aquela luz estranha. Marcelo e Fábio vieram logo atrás. Quanto mais nos aproximávamos da água, mais clara a luz ficava. Estava parada, como se nos esperasse. De onde estávamos, não dava para ver o que a produzia. Não havia barca, nem pessoas, apenas aquele brilho misterioso, flutuando sobre o rio como um farol fantasmagórico. Chegamos à beira do rio, e Ana, sempre impetuosa, sugeriu atravessarmos para o outro lado. Eu hesitei. Algo dentro de mim gritava para que não fizéssemos isso, mas a curiosidade era forte. Fábio foi o primeiro a se recusar. Vocês estão malucos? Não vou cruzar esse rio, ele disse, com o rosto pálido. Mas Ana já estava decidida, e antes que pudéssemos detê-la, ela entrou na água. Eu sabia que não podia deixá-la sozinha, então fui atrás. Marcelo nos seguiu, deixando Fábio sozinho na margem, balançando a cabeça em desaprovação. A correnteza do rio estava mais forte do que eu esperava. Cada passo era um esforço, as pedras no fundo escorregadias e traiçoeiras. A água estava gelada, e a sensação de desconforto crescia a cada segundo. Quando finalmente alcançamos a outra margem, a luz desapareceu. Sumiu no ar, sem deixar rastros. Eu sabia que era coisa da nossa cabeça, disse Ana, tentando soar divertida, mas havia algo na voz dela que não convencia nem a si mesma. Marcelo, que sempre fora o mais corajoso, estava calado, olhando ao redor como se esperasse que algo surgisse das árvores. Foi então que tudo mudou. O som do rio, que antes corria ao nosso redor, desapareceu completamente. Era como se o tempo tivesse parado. O ar ficou denso, pesado, e senti uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse nos cercando. Olhei para Ana e Marcelo, e vi nos olhos deles o mesmo medo que eu sentia. De repente, ouvimos um sussurro. Era fraco, distante, mas inconfundível. Uma voz, suave como o vento, chamava nossos nomes. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A floresta ao nosso redor parecia vazia, mas o sussurro continuava, repetindo nossos nomes, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo.
Isso não é normal, disse Marcelo, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz estava baixa, quase um murmúrio, mas carregada de pavor. Tem algo aqui com a gente. Ana, que sempre fora mais cética, agora estava imóvel, o rosto pálido e os olhos arregalados. Vamos embora, ela disse, finalmente cedendo ao medo. Mas, antes que pudéssemos dar um passo em direção ao rio, vimos algo. Entre as árvores, algo se moveu. Não era humano, mas também não era animal. Era uma sombra, alta e distorcida, que se movia de maneira fluida, como se deslizasse pelo chão. Fiquei paralisado, incapaz de acreditar no que estava vendo. A sombra se aproximava lentamente, sem pressa, como se soubesse que estávamos presos ali, à mercê dela. Corram! Gritei, mas não conseguia me mover. Ana e Marcelo estavam tão apavorados quanto eu, incapazes de sair do lugar. A sombra se aproximava cada vez mais, e o sussurro se tornou mais alto, mais intenso, agora claramente vindo daquela coisa. Era como se a própria escuridão estivesse viva, pronta para nos engolir. Finalmente, Fábio, que ainda estava do outro lado do rio, começou a gritar, tentando nos chamar de volta. Sua voz ecoava pela margem, mas nós estávamos longe demais para correr. A sombra parou por um instante, como se tivesse notado a presença dele. E foi nesse momento que conseguimos nos mexer. Naquele instante, quando Fábio gritou do outro lado do rio, algo dentro de nós pareceu se desbloquear. Foi como se o feitiço que nos mantinha paralisados tivesse se quebrado, e sem pensar duas vezes, começamos a correr. As pedras escorregadias no fundo do rio dificultavam nossa fuga, mas o medo que sentíamos era maior do que qualquer obstáculo. A sombra, que até então parecia nos observar à distância, voltou a se mover, lenta, mas de maneira constante, como se soubesse que éramos suas presas. Ana, que até poucos minutos antes estava cheia de bravata, agora corria ao meu lado, respirando com dificuldade, o pânico claramente estampado em seu rosto. Marcelo, atrás de nós, olhava para trás constantemente, como se não acreditasse no que estava vendo. Eu podia ouvir o som de nossos pés batendo contra as pedras do rio, e o ruído cada vez mais próximo da água sendo deslocada por algo que não era humano. Quando finalmente alcançamos a margem, onde Fábio nos aguardava, quase em estado de desespero, não paramos para conversar. Ele nos puxou com força para fora do rio e começamos a correr pela trilha que nos levaria de volta à segurança. O caminho, que antes parecia tão familiar, agora era um labirinto de sombras e medo. As árvores ao nosso redor, que antes nos acolhiam, agora pareciam ameaçadoras, como se a própria floresta estivesse contra nós. Vocês viram aquilo? Fábio perguntou, ofegante, enquanto corríamos o mais rápido que nossas pernas permitiam. Não sei o que era, mas precisamos sair daqui. Marcelo respondeu, sem diminuir o ritmo. Eu não conseguia falar. Meu coração estava disparado, e minha mente repetia a mesma frase incessantemente. Algo nos segue. O sussurro ainda ecoava em meus ouvidos, apesar de estarmos longe do rio. Ele parecia estar dentro de mim, como se aquela voz antiga e desconhecida tivesse se infiltrado nos meus pensamentos. E o mais assustador era que ela ainda chamava nossos nomes. A floresta parecia não ter fim. Por mais que corrêssemos, parecia que o caminho se alongava, como se estivéssemos presos em um ciclo interminável. O som de passos pesados continuava atrás de nós, mas não havia mais sombra visível, pelo menos não de maneira clara. Era como se a escuridão em si estivesse viva, nos seguindo, nos cercando por todos os lados. Depois do que pareceu uma eternidade, avistamos as luzes da vila ao longe. A sensação de alívio foi imediata, mas ainda não estávamos a salvo. Continuamos correndo, desesperados, até finalmente alcançarmos o limite da floresta, onde as primeiras casas da vila se encontravam. Paramos, ofegantes, tentando recuperar o fôlego, mas o medo ainda estava presente em cada um de nós. Por alguns minutos, ficamos parados em silêncio, tentando processar o que havia acontecido. Fábio foi o primeiro a falar, a voz trêmula. O que diabos era aquilo? Eu nunca vi nada assim na minha vida. Ana,
que antes era a mais cética do grupo, agora estava visivelmente abalada. Não era uma pessoa, nem um animal. Era algo diferente. Eu não tinha palavras para descrever o que tínhamos visto. A única coisa que sabia com certeza era que aquilo não pertencia ao nosso mundo. As histórias que ouvíamos desde pequenos sobre espíritos e assombrações na floresta, de repente, não pareciam mais tão absurdas. Precisamos contar isso a alguém, sugeriu Marcelo, ainda olhando para a escuridão da floresta, como se esperasse que algo surgisse a qualquer momento. Mas a quem poderíamos contar? Quem acreditaria em nós? No fundo, todos sabíamos que não haveria uma explicação lógica para o que tínhamos presenciado. Decidimos que o melhor a fazer era voltarmos para casa e tentar esquecer o que aconteceu naquela noite. Mas sabíamos, sem precisar dizer em voz alta, que não seria tão simples. Nas semanas que se seguiram, a vida voltou ao normal, pelo menos na superfície. Cada um de nós voltou à sua rotina, mas o que aconteceu naquela noite nunca saiu completamente de nossas mentes. Toda vez que eu passava perto do rio, sentia um arrepio na espinha, como se algo ainda estivesse lá, esperando. Fábio parou de falar sobre a floresta, e Ana, que antes adorava zombar das histórias sobrenaturais, agora evitava o assunto completamente. Marcelo, sempre o mais corajoso, parecia mais quieto e reservado, como se a experiência tivesse tirado algo dele. Quanto a mim, o sussurro nunca desapareceu por completo. Às vezes, à noite, quando tudo estava em silêncio, eu ainda ouvia aquela voz, distante, mas inconfundível, chamando meu nome. Meses se passaram, e finalmente decidimos que precisávamos fazer algo para encerrar aquele capítulo de nossas vidas. A presença daquele evento ainda nos rondava, como uma sombra invisível que se recusava a desaparecer. Foi então que soubemos de um homem que vivia na vila, um antigo morador que conhecia as histórias e lendas da região melhor do que qualquer um. Ele era chamado de Seu Miguel, e diziam que ele sabia lidar com os mistérios da floresta. Fomos até a casa dele em uma tarde quente de agosto. Seu Miguel nos recebeu com uma expressão séria, como se soubesse exatamente por que estávamos lá, antes mesmo de abrirmos a boca. Quando começamos a contar o que havia acontecido, ele nos ouviu em silêncio, sem interromper. Seus olhos, pequenos e cansados, pareciam ver muito mais do que ele deixava transparecer. Vocês cruzaram o caminho de algo que deveria ser deixado em paz. Ele disse finalmente, sua voz rouca e carregada de gravidade. Aquele rio, aquela floresta, não pertencem apenas a este mundo. Há espíritos antigos lá, entidades que protegem a mata, mas que também se vingam de quem os perturba. Mas nós não fizemos nada, exclamou Ana, com uma mistura de frustração e medo. Só vimos uma luz, e então aquelas sombras. Seu Miguel balançou a cabeça lentamente. Não importa. O simples fato de terem visto já é suficiente. Essas entidades não gostam de ser vistas. Elas existem entre os mundos, e quando alguém cruza seus caminhos, elas sentem que foram expostas. Mas o que podemos fazer? Perguntei, o pavor crescendo dentro de mim novamente. Como fazemos isso parar? O velho nos olhou por um longo momento antes de responder. Vocês precisam se desculpar com a floresta. Precisam mostrar respeito. O que vocês viram não vai desaparecer sozinho. Há um equilíbrio que precisa ser restaurado. Seu Miguel nos instruiu a voltar ao rio, ao mesmo lugar onde vimos a luz, e levar uma oferenda de respeito, velas, frutas e algo pessoal que simbolizasse nossa intenção de pedir perdão. A ideia de voltar àquele lugar me causava arrepios, mas eu sabia que, se não fizéssemos isso, o sussurro e as sombras nos seguiriam para sempre. Naquela mesma noite, preparamos as oferendas e seguimos as instruções de Seu Miguel. A lua cheia estava no céu novamente, iluminando o caminho até a margem do rio. O medo era palpável, mas desta vez havia também um sentimento de que precisávamos enfrentar aquilo de frente. Quando chegamos à margem, o rio estava calmo, mas o silêncio ainda era opressivo. Colocamos as oferendas na água, deixando-as flutuar suavemente na correnteza. Acendemos as velas e nos ajoelhamos na beira do rio, em silêncio, com o coração pesado, esperando por uma resposta.
Nada aconteceu imediatamente. O rio continuou fluindo calmamente, e a floresta ao redor parecia quieta, quase em paz. Mas, enquanto ficávamos ali, observando as velas se afastarem na água, o sussurro finalmente cessou. Por fim, sentimos que estávamos livres. A floresta, agora, parecia nos aceitar novamente, como se o equilíbrio tivesse sido restaurado. Quando voltamos para casa naquela noite, sabíamos que o pesadelo tinha acabado, mas nunca esquecemos o que vimos e o que enfrentamos. Desde então, respeitamos a floresta e suas sombras, sabendo que há segredos no coração da mata que não devem ser perturbados.